Esboço e resumo do livro de Levítico. O livro de Levítico pode ser dividido em 4 grandes partes. A primeira parte trata acerca da regulamentação do sistema sacrificial. Começa lá no capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 7 e o versículo 38 de Levítico. O livro traz explicações detalhadas sobre como os israelitas deveriam oferecer seus sacrifícios diante de Deus. Essa seção pontua os vários tipos de sacrifício da religião judaica do Antigo Testamento. A segunda parte fala acerca da ordenação do sacerdócio. Começa no capítulo 8, versículo 1, e vai até o capítulo 10 e o versículo 20 de Levítico. Essa seção explica a origem e a ordenação dos sacerdotes de Israel. Moisés aparece primeiramente dando início às cerimônias que depois foram completadas por Arão e seus filhos, os primeiros sacerdotes. Essa parte também traz uma advertência séria contra a violação dessas ordenanças, mostrando o julgamento sobre os filhos de Arão. A terceira parte do livro de Levítico se concentra na questão da impureza. Começa no capítulo 11, versículo 1, e termina lá no capítulo 16, e o versículo 34. Essa seção descreve detalhadamente como identificar e tratar as impurezas que tinham implicações rituais. A quarta e última parte do livro enfoca o tema da santidade na vida prática do israelita. Começa no capítulo 17, versículo 1, e vai até o capítulo 27 e o versículo 34. Essa seção é bastante específica e traz uma série de prescrições acerca dos sacrifícios, da alimentação, do comportamento sexual, do relacionamento para com Deus e com o próximo, dos dias sagrados, da aplicação de leis penais e etc. A importância do livro de Levítico. O livro de Levítico é essencial para que possamos compreender tudo o que envolvia a adoração dos israelitas do Antigo Testamento. A forma com que o livro descreve os detalhes dos cerimoniais do culto veterotestamentário auxilia no entendimento de alguns significados e particularidades de rituais que são estranhos ao leitor moderno de hoje. Além disso, o livro de Levítico revela conceitos e pressupostos que são fundamentais para o entendimento da teologia desenvolvida no Novo Testamento. Levítico mostra a realidade da pecaminosidade humana frente à santidade do Senhor e a necessidade da expiação pelo pecado através da oferta de sacrifícios, ao mesmo tempo em que também revela a misericórdia e a graça soberana de Deus. Tudo isso
lança luz sobre a interpretação do verdadeiro significado da obra redentora de Jesus Cristo. Os sacrifícios levíticos eram apenas temporários e serviram para apontar para o sacrifício perfeito e eficaz e permanente de Cristo. Nosso Senhor deu sua própria vida como sacrifício expiatório pelo pecado de uma vez por todas. Está lá em João capítulo 14, versículo 6, Hebreus capítulo 9, o versículo 15 e também Hebreus capítulo 10 e o versículo 11. O livro de Levítico também enfatiza que o Deus que é santo quer habitar com seu povo e exige dele santidade. Essa verdade é revelada de forma máxima na realidade da encarnação do Filho de Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está lá em 1 João, melhor dizendo, João capítulo 1 e o versículo 14. Agora, na pessoa do Espírito Santo, Deus habita com o seu povo. Por isto, os redimidos são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 até o versículo 19. E Efésios capítulo 2 e o versículo 21. Essa habitação alcançará o seu cumprimento pleno e final na era vindoura, no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 21. O livro de Levítico destaca a importância do ministério sacerdotal. O mesmo livro também indica a imperfeição dos sacerdotes levíticos ao demonstrar o pecado da casa de Arão. Levítico capítulo 10, o versículo 1 até o versículo 20. Mas o Novo Testamento apresenta Cristo como sendo o sumo sacerdote, perfeito e eterno, que ministra não no tabernáculo terreno, mas no santuário celestial. Hebreus capítulo 9 e o versículo 10. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.